Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é Camila do Ateliê Cândido Artes e a aula de hoje é uma necessaire super fofa. Ela tem esse bolso externo para a gente colocar paletas para não riscar os nossos estojos e tem muita técnica que eu vou ensinar. Vai ter bordado à mão, vai ter muita dica de costura. Eu vou mostrar como eu prego o zíper, então sim, vale a pena você assistir a aula inteira. E um pouquinho antes de começar a aula, tem todos os dados que você precisa saber: preço de custo, quanto tempo demorou para fazer, preço de venda, tudo. Então é isso. Outra coisa, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, porque eu vi pelo Analytics que tem muita gente que assiste os nossos vídeos, mas não é inscrito. Então, gente, se inscreva, não custa nada e você vai me ajudar muito mesmo. Peço que você curta o vídeo, comenta aqui embaixo sobre o que você achou da aula, se você tiver alguma dúvida também. E se você ainda não me segue, a gente tem o Instagram e página no Facebook, que é o @candidoartes. Lá eu posto tudo que rola aqui no ateliê e por lá é mais fácil falar comigo também. Então é isso, vamos para a aula? Essa necessaire eu vou estar usando esse tecido que eu comprei. Ele é um painel, eu comprei aqui na minha cidade, vem três painéis desse aqui, né, no metro corrido do tecido. E como você pode ver, eles vêm com bloquinhos que você utiliza para peças diferentes. Tem menores, que eu usei, que estou usando aqui na fazenda necessaire, e tem maiores que eu vou usar para fazer bolsa e tal. Tem muita gente que às vezes compra o painel e não sabe como utilizar o painel. Então aqui vai ser uma dica. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma necessaire. Eu vou usar o tamanho padrão que eu gosto, que é de 30 por 30. Eu vou passar as medidas certinhos dos moldes, mas antes eu queria mostrar pra vocês como que a gente pode montar. Então a gente utiliza, eu selecionei o bloquinho que eu quero, eu vou meio que centralizar e a partir dele você vai começar a montar então o topo do seu trabalho. É bem simples. E você pode aplicar isso para qualquer outra peça. Você escolhe o seu bloco, pode fazer almofada, bolsa. Então a partir dele você vai montando a sua peça, né? Como vocês viram na peça pronta, no caso aqui, ó, eu coloquei o bloquinho no meio, que vai ser essa estampinha, e eu fui montando com faixinhas aqui, um patchwork tradicional, até fazer a frente da minha necessaire, e depois atrás eu optei por colocar um bolso. Os moldes. Esse é um tamanho que eu gosto bastante de necessaire padrão, que a base dele tem 30 por 30, e você vai cortar uma vez na parte de trás, pra parte de trás do nosso trabalho, e a parte do forro a gente vai cortar duas vezes, um pouquinho maior que 30 por 30, e nós vamos passar na nossa manta resinada. Eu tô usando aqui a R1, e depois a gente vai quiltar isso daqui. Então são duas vezes no forro e na manta, um pouquinho maior, e uma vez na parte de trás. A parte da frente a gente vai montar com faixas. Ele tem um bolso externo que mede 19 por 19. Como que você vai fazer esse bolso? Você vai pegar um pedaço de tecido que você escolher, vai dobrar ao meio, aí você vai sobrepor aqui o molde e vai riscar. Nesses bolsos nós iremos usar a entretela. Eu tenho aqui os moldes da entretela, eles são sempre um pouco menor que o molde da nossa peça. Por quê? A gente vai colar a entretela para dar uma sustentação no bolso, para ele ficar mais durinho. E não existe a necessidade de fazer o tamanho certinho, porque depois é uma camada mais pra gente costurar, desvirar e acaba ficando grosseiro. Então o bolso tá aqui a 19 por 19 e a entretela eu cortei de 17 por 17. E nós temos também a aba do bolso, que ela vai medir 19 de comprimento por 9 de largura. Você vai cortar um retângulo, dobrar o meio e você vai arredondar aqui a borda. A aba é feita da mesma forma que o bolso. Você vai pegar aqui, ó, duas vezes o tecido da aba, vai sobrepor, vai riscar aqui, ó, sobrepus, né, e risquei o meu molde. E também você vai cortar um pouquinho menor aqui, ó,
Da entretela eu cortei 17 por 7 e eu já apliquei aqui um ferro quente na minha abinha. Depois a gente vai costurar aqui toda a volta. A necessaire também tem eu coloco sempre aqui do lado, ó, pra gente segurar. Você pode colocar depois se quiser um pingente, um chaveirinho, mas assim pra segurar na hora de abrir e fechar. É um quadrado que mede 6 por 6. Aí você vai dobrar ao meio, né? Dobrei ao meio, vinquei, eu passei no ferro. Você abre e vai trazer essas laterais aqui pro meio e vai dobrar novamente. Ele vai ficar parecendo um viés. Depois a gente vai passar uma costurinha aqui de cada lado para dar acabamento. Ou se sua máquina tiver ponto decorativo, você passa o ponto decorativo aqui no meio. E também, como vocês podem ver aqui, ó, eu fiz um aplique, deixa eu mostrar pertinho, ó, de um coraçãozinho no bolsinho externo. Esse coração, ele mede, ó, é facinho de fazer, 7,5 por 9. 7,5 de altura por 9 de largura. Eu passei no meu papel termocolante, depois a gente vai aplicar e casear no bolso. E a gente vai começar a fazer essa necessaire pelo topo. Esse meu quadradinho central, ele tem aproximadamente 14 por 14. Aí, eu selecionei as cores aqui da minha estampa pra mim trabalhar e eu cortei faixinhas, ó, de 3,5 cm de largura. E eu vou vir e vou costurar uma aqui e uma aqui, e uma aqui e uma aqui. Vai ficar como uma moldura, ó, igual tá aqui nesse daqui, tá vendo? Eu escolhi um lado eu fiz vermelho, o outro lado eu fiz em azul. E ficou assim, então, o nosso quadradinho central. Agora, uma coisa, eu sempre que a gente faz faixas assim, eu falo pra vocês abrirem a costura e passar. Nesse caso, nossas faixas, elas são estreitas. Então, o que fica melhor? A gente deitar o tecido que for mais claro em cima do mais escuro, aí depois você vai lá e passa bem a ferro, que vai dar um acabamento bem bonito. Agora, nós vamos cortar aqui pra lateral, faixas com 8 centímetros de largura e a gente vai pregar uma de cada lado. A gente tá construindo aqui a nossa frente do trabalho, que vai ser um quadrado de 30 por 30, né? E eu sempre corto maior, porque é melhor sobrar do que faltar, depois a gente refila. Então vamos colocar aqui um pedacinho de 8 centímetros de largura de cada lado. Então, gente, ficou assim, coloquei aqui as faixinhas. Para dar um toque a mais, eu coloquei aqui no miolinho das flores botões. Eu sempre acho interessante a gente enriquecer com detalhes feitos à mão, tudo que a gente puder incluir para enriquecer o trabalho, acaba valorizando mais no final e fica muito mais bonito, né? E agora deixa eu fazer um trabalho aqui, ó, com a cianinha, que assim é muito fácil de fazer e acho que dá um resultado muito bonito. Eu fixei aqui com alfinete, assim, linha larga, e eu vou trabalhar com linha de bordar. Eu coloquei 3 fios na agulha. Se você não tiver linha pra bordar, você pode usar linha de crochê. Fala, ai Camila, não tem nenhuma das duas em casa? Pega uns 3 fios da linha de costura da máquina mesmo e usa, não tem problema. Eu dei um nozinho aqui no final e eu vou começar aqui pelo topo aqui. Então, vou dar um nozinho aqui, ó. Deixa eu cortar mais rente. E eu vou colocar a minha agulha aqui embaixo. É assim que faz o primeirinho, tá? E ele vai cruzar aqui em cima da minha cianinha. E aqui nessa curvinha, a gente vai vir com a agulha. E você vai fazer assim, ó, um mini pesponto aqui, ó. Deixa eu mostrar. Tá dando pra ver? E a gente vai puxar. E já vai ficar aqui a
primeira passadinha em cima do da nossa sininha. Daí a gente vai aqui, ó, novamente, ó, vem aqui na outra curvinha, vou fazer um mini pesponto e vou puxar. E é só continuar até o final. Chegamos aqui no final, é só arrematar com um nozinho, igual a gente fez no começo. Então, tá aqui, na nossa faixa central tá pronta. E nós vamos cortar uma faixa de 6,5 de largura, e vamos costurar aqui na parte de cima, e uma de 11,5 vamos costurar aqui na parte de baixo. E ficou assim, então, o topo do nosso trabalho. Aqui, ele fica um pouquinho maior. Eu já refilei pra ele ficar do tamanho aqui da nossa base, que é 30 por 30. E agora nós vamos fazer o bolso, né? Tá aqui o molde do bolso, como eu havia explicado, né? Dobrado ao meio, com a entretela já colada aqui. E a gente vai deixar aqui, faz a marca, vai deixar um espacinho sem costurar aqui por onde nós vamos desvirar esse bolso. No caso da nossa abinha, a gente vai costurar aqui toda a volta, deixando essa parte aqui, ó, de cima sem costurar. A gente também vai desvirar ele. A aba, então eu costurei toda a volta, deixei aqui, né, o topo, esse topo aqui aberto, desvirei, ó, tá aberto. E aí, pra dar acabamento, normalmente passa uma costura, mas como é uma peça que ela tenha mais uma carinha assim, de artesanato, de bordado, eu fiz um pesponto com linha de bordar aqui também com 3 fiozinhos na agulha. E peguei um pedaço de velcro de 5 centímetros e já preguei aqui centralizado. Agora a gente vai marcar o meio da nossa aba com o meio aqui da parte de trás da nossa bolsa. A gente vai alfinetar e a gente vai costurar ele aqui. O nosso bolso, a mesma coisa, eu costurei por toda a volta, desvirei pela aquela aberturinha que você pode daí fechar com ponta-mão. E eu passei uma costura de acabamento aqui em cima. E a gente vai posicionar ele a 6 centímetros aqui da nossa borda. E daí, agora a gente vai aproveitar para marcar onde nós temos que costurar o velcro aqui nele. Fica bem mais fácil. A gente vai seguir aqui, ó, o nosso velcro da aba. É só marcar aqui, eu marco sempre um pontinho aqui. Aí vai ficar certinho, ó, que é os 4 pontinhos. Onde eu vou colocar a outra partinha do velcro, onde eu tenho que costurar. E também vamos aproveitar para posicionar o nosso aplique de coração. Ele, né, é colante, então a gente posiciona aqui no meio. O que a gente vai fazer agora? Então, eu vou costurar aqui a aba, vou passar um caseado aqui à volta. A minha máquina tem ponto caseado, eu vou casear a máquina. Se a sua máquina não tiver, você pode casear a mão. Então, tá aqui o coração aplicado e eu costurei um botãozinho aqui, que ele vai ser uma flor. Eu vou bordar aqui o ponto fora dos ladinhos e eu vou ensinar pra vocês. Então, eu peguei linha pra bordar, coloquei 3 fios na agulha, dei um nozinho aqui. Aí, nós vamos inserir a agulha aqui do lado, de baixo pra cima. E do ladinho, a gente vai fazer... Vamos inserir a agulha e essa distância aqui
é o que vai determinar o tamanho da nossa folha. Daí você passa em volta da agulha e puxa. Não puxa muito, que é pra ficar gordinha a folha. E a gente insere a agulha novamente. E fica assim. Do lado do avesso, a gente dá um nozinho. E vamos fazer a outra do outro ladinho aqui. E é só arrematar. Corta aqui o excesso da linha. Vai ficar assim bonitinho. Agora nós vamos posicionar esse bolso aqui nas marcações que a gente já tinha feito. E vamos passar uma costura por toda a volta. Agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer o metalacê do forro. Eu gosto de usar a manta no forro da nécessaire das bolsas quando eu faço, porque em alguns casos eu uso no topo, né, quando você vai quiltar, alguma coisa assim, mas eu sempre preferência para colocar no forro, porque ela fica mais firme, ela fica durinha por dentro, também da estrutura por fora, e não fica, sabe aquele forro solto, aquele forro mole? Ela fica bem legal. Deixa eu mostrar aqui, ó. Que normalmente, quando a gente pega as bolsas e nécessaire, esse forro de dentro ele é mole, solto. Eu não gosto muito, por isso eu uso o metalacê aqui do lado de dentro. Ela dá uma bela de uma estrutura, tanto por dentro quanto por fora, e não fica aquele forro mole. Então, eu realmente prefiro, quando eu tenho oportunidade, eu coloco dentro. E eu vou ensinar pra vocês como fazer aqui um metalacê bonito, perfeitinho. Como eu disse anteriormente, né, eu risquei aqui os 30 por 30, deixei uma margem, que quando a gente vai quiltar, sempre deixa a margem de tecido e de manta. E a gente vai usar um transferidor, daqueles que a gente compra em papelaria. Que a gente vai fazer linhas paralelas no ângulo de 45 graus, que dá o quilt metalacê ou diamante, como você preferir chamar, perfeito. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu dar um zoom. Eu vou colocar aqui meu transferidor no ângulo reto. O que é o ângulo reto? 90 graus. Tá aqui, ó, 0,90. Tá coincidindo aqui, ó, com a linha que eu risquei. E vou fazer um risquinho aqui, ó, nos 45, ó, 10, 20, 30, 45. Então, eu vou riscar seguindo aqui, ó, o cantinho e minha marquinha. Eu uso a largura da minha régua aqui de guia, né? E a gente vai marcar assim, vai fazer essa marcação de um lado e do outro pra fazer as linhas paralelas, ok? Melhor, transversais. Então, vou marcar aqui também, de novo, 45 graus. Então, vou posicionar a minha régua. Deixa eu tirar esse maior aqui. Posicionar a minha régua no cantinho do meu, aqui, né, nos 90 graus, no cantinho. E vou colocar ele aqui, ó, com meus 45 graus que eu marquei. E vou traçando aqui, ó, linhas paralelas. É bem tranquilo. Eu gosto de usar para riscar tecido, gente, o lápis 6B, que é um lápis macio e não aparece depois. A gente tá usando aqui a manta resinada R1. Pra quem não conhece, essa manta resinada R1, ela tem a cola de um lado e a R2 tem do outro lado.
Essa eu não sei, a gramatura não é muito grossa, que eu não gosto de trabalhar com a manta muito grossa, não tem necessidade aqui. E o legal é que ela tem uma cola que ela é ativada com calor. Eu gosto de passar no ferro, assim, bem quente, como a gente trabalha com tecido de algodão, e eu também uso vapor, tá? Então a gente passa, ele vai colar. Quer ver? Eu tenho até uma colada aqui já. Vocês podem ver, ó, que o tecido está colado. Não é uma cola definitiva. Então, o que a gente vai fazer? Vai passar, vai colar, vai ficar desse jeito. Eu gosto de alfinetar aqui no meio. E nós vamos começar a costurar. Sempre do meio para as laterais, dos meio para as laterais. E você nunca vai ficar virando o tecido. Se você ficar virando o tecido, ou começar, vamos supor, da ponta pra cá, o que acontece? O seu tecido pode correr, o que eu falo correr, assim, ele sai um pouco do lugar, e quando você for passar a outra costura que cruza, ele pode enrugar, pode dar sobra de tecido e fica feio. Então, se vocês fizerem isso, né, passar bem passadinho, fixou, mesmo assim, vai lá, taca alfinete nele para não sair do lugar e costurar do meio para as laterais, sem ficar virando o tecido, né, sempre no mesmo sentido, vai ficar perfeito. E depois que a gente fizer isso, você corta o excesso da manta aqui do tecido. Eu vou usar, não sei se vocês repararam aqui, uma cor, ó, contrastante com a do tecido. Aqui eu usei o amarelo, nesse daqui acho que eu vou usar um vermelho. Porque eu acho que dá um efeito bonito, mostra pro cliente, para quem você vai presentear. Ou se for para você mesmo, é um cuidado que a gente tem, tanto com a parte de fora quanto a parte de dentro do trabalho. É muito importante isso, acabamento, sabe? As pessoas perceberem que você tem atenção com os detalhes. Então eu vou quiltar e daqui a pouco eu volto. Então ficou assim o nosso forro metalaçado, tudo bonitinho. E agora a gente vai pegar o zíper. Eu estou usando o zíper de metro, porque sai mais barato, tá, gente? Compensa mais. Então, se você tiver onde comprar na sua cidade, se você tiver alguma loja legal na internet para comprar, eu recomendo porque sai mais em conta. E nós temos aqui, né? O bolso também eu finalizei, eu costurei a nossa aba e fixei o nosso bolso aqui também. Então, gente, eu vou mostrar aqui como que eu prego o zíper, que eu sei que tem muita gente que tem dúvida. Aqui, ó, tá o meu pezinho de zíper e eu vou pegar, acho que eu já falei, né? Eu tô usando o zíper de metro porque sai mais barato. Você pode usar o zíper comum, que nesse caso não tem problema algum. A gente vai colocar aqui, ó, tá o direito do nosso forro, vai colocar o direito do zíper pra cima e vamos passar uma costura. Se você preferir, pode alfinetar. Agora eu vou vir aqui com o topo do meu trabalho e eu vou deixar ele bem alinhado com o meu forro. Eu gosto até, gente, de alfinetar ou colocar esses prendedorzinho pra ter certeza que vai ficar no lugar certo. E aqui no começo, eu gosto até de pôr um alfinete também. E vai ficar assim. Dessa forma, tá certinho. O que a gente vai fazer? Vai virar aqui. Você pode alfinetar essa parte que tá pronta, pra ela não sair do lugar. Essas duas partes. E a gente vai repetir o processo do outro lado. Faz da mesma forma. Primeiro você costura o forro, depois o topo. E ficou dessa forma, então, ó. Eu preguei o zíper, do avesso, ó, fica certinho. O que a gente vai fazer agora? A gente vai esticar bem esse tecido. E nós vamos passar uma costura de acabamento aqui, ó, bem rentinho, dos dois lados do zíper.
essa alcinha aqui, ó, essa que a gente fez, então você vai dobrar ao meio, vai pegar aqui, ó, só a parte da frente do seu trabalho e você vai costurar ela aqui no cantinho. E eu vou colocar também o cursor aqui do meu zíper. Então, gente, eu fiz o que eu falei, né? Eu passei, ó, a costura aqui no zíper. Desse lado, eu puxei a abinha e passei a costura aqui por dentro, pra não ficar feinho aqui, né? Coloquei meu cursor, olha só que legal, eu achei aqui na minha cidade, gente, cursor dourado, acho que fica lindo dourado com vermelho. E eu preguei aqui a minha alcinha. Agora a gente vai fazer assim, ó, lado de fora e lado de dentro. Nós vamos alfinetar toda a volta e a gente vai passar uma costura em toda a volta, deixando um espaço aqui sem costurar, que é por onde nós iremos desvirar a nossa nécessaire, tá? Uma dica, gente, assim, mega importante, que eu sei que tem muita gente que tem dificuldade, é a questão do zíper. Pra onde que a gente dobra o zíper pra ele ficar bonito? O zíper, ele tem que ser dobrado na direção do forro. Deixa eu dobrar aqui pra mostrar pra vocês, espera aí. Tá assim, a gente vai dobrar ele pro lado do forro. Ó. E daí a gente alfineta. Eu gosto de começar pelo zíper e pras, né, laterais, porque ele é o centro, daí vai ficar certinho. Então, eu vou dobrar aqui de novo pra vocês verem, ó. Tá assim, eu vou dobrar ele pro lado do meu forro aqui, ó. E alfineta bem alfinetadinho pra não sair do lugar. Então, gente, eu passei minha costura aqui por toda a volta. E agora nós vamos marcar o cantinho. A gente vai riscar 4 centímetros a partir da nossa costura. O próximo passo, a gente vai ter que recortar esse cantinho. Para não correr risco da nossa nécessaire descosturar depois, eu vou em todos os cantinhos e dar um retrocesso bem aqui, ó, no ponto em que eu vou começar a cortar. Em todos os cantinhos, aqui, aqui, em todos, tá? Depois a gente recorta. Então, eu, né, dei o retrocesso, daí agora só a gente recortar aqui. E a gente vai abrir. Vai, né, deitar a costura cada uma para um ladinho, para não ficar muito grosseiro. Alfineta e passa uma costura aqui para fechar o cantinho. Feito isso nos 4 cantos, é só você desvirar a nécessaire pela abertura aqui do fundo. E, gente, tá aqui então, eu desvirei a nécessaire. Essa abertura que fica no fundo, a gente fecha ela com pontinhos à mão. Aí a gente vai lá no ferro, passa bem passadinho, que eu falo, é muito importante. Depois que a gente terminou, vai pro ferro passar. Eu coloquei aqui, ó, um tasselzinho de lã. Eu vou ensinar pra vocês no próximo vídeo. E aqui, pra dar um acabamentinho aqui no nosso bolso, eu coloquei um laço com um botãozinho. Então, assim, ela fica bem legal pra vocês verem, não fica aquele forro solto. Se você não faz assim, experimenta, depois você me conta pra me falar se você acha melhor com a manta do lado de dentro no forro ou do lado de fora no topo do trabalho. A frente fica assim super charmosa e atrás desse bolso ele é bom pra quê? Pra guardar paleta, que às vezes a gente tem aquelas paletinhas lindas, os estojos bem delicados, assim, a gente coloca junto com os outros, com as outras cores de maquiagem, com as outras embalagens, pode acabar riscando. Então, assim, aqui é legal pra proteger as paletas. E é isso, gente. Se você gostou dessa aula, peço que você curta, compartilhe isso com as amigas. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Comenta aqui embaixo o que você achou da aula. Um grande beijo e até a próxima!